cada problema existe uma solução. O Brasil é o país que lidera o ranking de casos de ansiedade no mundo, de acordo com o levantamento realizado pela ONU. Mas o que está por trás desses números e como essa condição afeta a vida dos brasileiros que têm ansiedade? Rotinas cada vez mais aceleradas, excesso de cobranças e a constante conexão com o mundo digital são alguns dos fatores que colocam o Brasil no topo do ranking mundial de ansiedade. Dados recentes apontam que mais de 9% da população brasileira sofre com transtornos de ansiedade, o equivalente a 19 milhões de pessoas. A ansiedade vai além do nervosismo passageiro. Para muitos, ela se manifesta em crises que afetam diretamente a vida pessoal, social e profissional. Os sintomas, como tremores, falta de ar, taquicardia e sensação de perda de controle, são apenas alguns deles. O transtorno pode levar ao isolamento social e afeta também o sono, o apetite e, em casos mais graves, a saúde física, causando problemas como pressão alta e gastrite. Outro fator preocupante é que a ansiedade não escolhe idade. Crianças e adultos também estão sendo cada vez mais impactados por essa condição. Eles estão refletindo o estresse que sofrem em relação aos ambientes que estão, a falta de uma relação aberta com os pais ou até mesmo a cobrança na escola. Já os adultos, pressionados por prazos e resultados, convivem diariamente com o peso do burnout. O burnout é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico. A ansiedade é um verdadeiro sinal do corpo pedindo atenção, porque algo definitivamente não está indo bem. Embora desafiadora, a ansiedade não é invencível. Se você se identifica com esses sintomas, saiba que você não está sozinho. Buscar apoio é indispensável. Como você viu nessa matéria, a ansiedade ela tem afetado uma parcela imensa da população. Não são poucas as pessoas que hoje estão na dependência de um remédio, de uma medicação, de um tratamento, de um acompanhamento médico. É tão plausível essa questão da ansiedade. A gente estava vendo uma pesquisa, coloca aqui se tiver, por favor, cerca de 33%, quer dizer, 3 pessoas aqui americanas já tiveram um transtorno de ansiedade em algum momento da vida. Que coisa! E não são poucas as pessoas, e esse número ele tem se acentuado cada vez mais. As pessoas sofrem, as pessoas não sabem o que fazer, se desesperam por conta desta ansiedade. Você que está sofrendo com este problema, você que está vivendo esse drama, esse trauma, você pode fazer contato conosco, nós vamos socorrer você, nós vamos ajudar você. Você pode fazer contato através do 201-757-7665 ou 1-800-890-3005. Esse é o número aqui da sua participação. Nós vamos daqui socorrer e ajudar você que precisa de um milagre. Tem dores que não aparecem nos exames. Dores que não sangram, mas que te consomem por dentro. Feridas invisíveis, decepções, perdas, rejeições, que deixaram marcas que ninguém vê. Essa dor pode ser espiritual e ela precisa ser tratada na raiz. SOS Espiritual. A avaliação espiritual é grátis. Ligue para 1-800-890-3005 ou envie mensagem pelo WhatsApp 201-757-7665.
Existe cura para o que te machuca. A alma também precisa ser tratada. Quando falamos de ansiedade, por detrás da ansiedade existem as forças espirituais. Sim, você já percebeu como a ansiedade mexe com as suas decisões? Ela mexe e altera completamente a sua vida? Pois é, a ansiedade, ela trabalha na vida de uma pessoa e ela vai manipulando a vida desta pessoa de uma forma que a vida dela, daquela pessoa, ela se torna uma vida controlada. A pessoa perde o controle, porque ela fica nervosa quando não deveria, ela perde a oportunidade, se mete em problemas, e por detrás de tudo isso existem energias espirituais. Todas as vezes que nós falamos sobre isso, nós colocamos aqui o ex-sensitivo. Ele é uma pessoa que um dia serviu a espíritos, ele estava lá, então ele pode dizer, ele tem prioridade para falar como que uma energia espiritual maligna, ela atua na vida de uma pessoa. E a energia espiritual, por detrás da ansiedade, ela vai fazendo você perder o controle da sua vida, perder o controle de tudo. Eu quero que você assista a partir desse instante o que ele vai dizer numa orientação, numa pergunta que ele recebeu de uma pessoa que assiste aqui o programa, e ele responde essa pergunta. E é muito importante você entender, porque talvez é o seu problema também. Vamos ver. Eu sou amiga da Zona Norte e eu estou escutando uma programação de vocês agora. Então, tá acontecendo algumas coisas estranhas. Uma delas é que eu escuto vozes, sinto que tem alguém atrás de mim, tenho muito medo, né? Tenho muita ansiedade, vontade de sumir, desaparecer. Já tentei tirar também a minha vida, ok? Então, só queria saber o porquê, né, que tá acontecendo essas coisas e porque também eu já trabalhei em casas, né, em terreiros, né? Então, eu queria saber o que tá acontecendo, o porquê. Vocês podem me ajudar? Obrigada, boa tarde. Amiga da Zona Norte, o que acontece? Quando a senhora buscou os encostos, a senhora adquiriu uma maldição dessas entidades. É bom as pessoas ficarem sabendo o seguinte: não é só quando a pessoa desenvolve, faz um trabalho, não, que ela recebeu aquele mal na vida dela, ela adquiriu aquela maldição, o mal daqueles encostos na vida dela. Não, só o fato dela colocar os pés no terreiro, só o fato dela for buscar o passe, a benzedura, o fato dela for ali para ler a sorte dela, ela já adquiriu a maldição daquela entidade, a maldição daquele encosto. Porque ela buscou ajuda, ainda que você for buscar o bem, for buscar uma proteção, for buscar uma direção, for buscar uma bênção, um descarrego, como eles dizem lá, mas só que você buscou no lugar errado. Aquele espírito vai entrar e vai se sentir dono da sua vida. E é por isso que a senhora abandonou eles, não foi mais. Já frequentou, já foi, mas deixou. Mas eles não deixaram. Pelo contrário, eles estão cada dia mais fortes para poder destruir a vida da senhora. A intenção dele é levar a senhora de volta para lá para piorar ainda mais a vida da senhora, como uma vingança deles, porque a senhora abandonou eles. Você percebeu o que ele disse? Você percebeu como espíritos do mal ele tem atuado para destruir a vida de uma pessoa? Você percebeu como estas obras espirituais do mal, elas se levantam de uma forma na vida de uma pessoa e faz a vida desta pessoa virar de pernas para o ar? É assim que o mal trabalha por detrás da ansiedade. A pessoa que tem ansiedade, ela não tem paz. A pessoa que tem ansiedade, ela não dorme, ela não tem sossego. É um problema gerador de outros problemas. Quando nós falamos que existem energias espirituais do mal, nós estamos dizendo sim, afirmando categoricamente para você entender que existe sim obras malignas e são estas obras as responsáveis por toda a maldade, energias
que são responsáveis por todos os males que atuam na vida de uma pessoa. Então, se você que está nos vendo agora, você diz assim, eu estou sofrendo e não aceito mais sofrer com isso, você precisa dar um passo de fé. Você precisa, a partir de agora, lutar com as armas que você consiga atingir a ansiedade. Você já tomou antidepressivos? Você já consultou quantos lugares você já não foi? Psiquiatras. Você já foi em psicólogos. Você tem tomado remédio de tarja preta para controlar essa ansiedade que não tem como controlar. Você não tem sossego, você não tem paz, você não dorme. A sua vida talvez está a ponto de você explodir. Está nesse nível. Uma pessoa que perdeu o sossego, você tem envelhecido numa velocidade que as pessoas ficam impressionadas. Mas esse é o cansaço por conta dessa energia, por conta dessa ansiedade. Eu quero mostrar para você o que Deus fez na vida desta pessoa. O passo de fé que ela deu em direção a Deus mudou a vida dela. O que você vê, o que ela diz aqui, é exatamente isso aqui, que era a vida dela no passado e que é a sua vida hoje. Talvez o que ela diz aqui, nessa frase, é o que você está vivendo agora. Você vai ver o que ela vai dizer e você vai entender o que ela fez. E o que ela fez mudou a vida dela. O que ela fez transformou tudo. Se você estiver disposto a fazer o que essa pessoa, a decisão que essa pessoa tomou, você pode ter certeza que a sua vida vai ficar diferente, a sua vida vai mudar. Vamos conhecer essa história? Já voltamos. Eu não tinha o amor do meu pai, eu perdi a minha mãe e eu vivia uma vida insuportável. Vivia eu, minha mãe e meu irmão, e durante muitos anos ela sofreu com uma doença chamada diabetes. Até que no ano de 2018 ela veio a falecer. E ali o meu mundo desabou. Pra mim, a minha alma ficou vazia, porque ela era tudo que eu tinha. E assim que ela faleceu, eu tive que morar com meu pai e com a minha avó, né? Eu nunca tive contato com eles, então eu tive que ir morar com eles, contra a minha vontade, mas eu não tinha opção. Nas primeiras semanas foi tudo lindo, tudo maravilhoso, até que começaram brigas dentro da minha casa. A minha avó, por ciúmes dos filhos que estavam dando mais atenção pra mim e pro meu irmão, ela colocava toda a raiva dela, toda a mágoa dela em cima da gente. E ali, aquele vazio que já estava ali dentro, ele só foi aumentando. Eu sofria com crise de ansiedade, eu não conseguia ficar dentro de casa. Era chegar dentro de casa, eu começava a chorar, eu passava a noite sem dormir, eu já cheguei a passar um mês sem dormir. Todos os dias eu chorava de madrugada, eu não conseguia dormir. E eu não tinha paz, não tinha um dia que eu tivesse paz. Do dia que a minha mãe faleceu em diante, foi um inferno, literalmente. Como na minha casa eu não tinha paz, comecei na escola a buscar com amizades. Então eu comecei a beber, eu comecei a fumar, eu comecei a me envolver com muitos rapazes, porque na minha cabeça, bom, eu já não tenho mais o amor da minha mãe. O meu pai não liga pra mim, a minha avó não liga pra mim, então pelo menos eu tenho todos esses rapazes que se interessam por mim. Então eu tenho valor pra eles. E era uma das maiores frustrações, porque eu buscava neles, mas eu era como se fosse um objeto, porque eles me tinham ali e depois eu era descartada. Muitas vezes eu chegava em casa, né, muito mal por conta de tudo aquilo que eu tinha feito. Eu me sentia um lixo, eu me sentia vazia, eu me sentia suja. E chegando em casa eu chorava, eu só sabia chorar. Eu não tinha força pra nada, eu não tinha força pra comer, eu não tinha força pra viver realmente. E um certo dia, eu em casa, eu já tava cansada daquela situação. Pra mim já não fazia mais sentido passar por tudo aquilo. Pra mim não importava mais viver. Aquilo que estava dentro de mim, aquele vazio que estava dentro de mim, já era tão grande que não tinha mais sentido viver. E foi onde, durante uma crise de ansiedade, eu pensei, eu vou me matar. Eu morava em uma avenida muito movimentada, de caminhão, tudo. E eu fui pro meio da avenida. A minha intenção era me jogar na frente do caminhão. Não deu certo, não me impediram de me jogar. Depois que eu tentei o suicídio, os meus tios, eles tomaram ciência da situação que estava a minha vida. E eles me fizeram um convite para ir para a Igreja Universal. Quando eu cheguei na igreja,
tudo que o pastor falava parecia que era para mim. Tudo ia de encontro com a minha necessidade. Parecia que ele me conhecia e eu não entendia. E eu fiquei curiosa. Eu fui uma vez, e aí eu fui outra vez, e eu fui indo, e foi mudando. Aquele peso que eu carregava, aquele vazio parecia que ia diminuindo. Então eu comecei a ver o cuidado, tanto dos meus tios, quanto o cuidado de Deus. Na igreja, os obreiros sempre me perguntando como eu estava, sempre se preocupado comigo. E quando eu tomei ciência que quem realmente iria me ajudar era Deus, eu fui buscar Ele. Então eu comecei a falar para Ele tudo aquilo que estava dentro de mim. Toda aquela podridão, todo aquele vazio, toda aquela falta que existia dentro de mim. E o próprio Deus foi preenchendo aquele vazio. O amor que eu tanto procurava nas pessoas, nas coisas, eu encontrei em Deus. O dia que eu recebi o Espírito Santo foi o melhor dia da minha vida. Porque toda a paz que eu tanto procurei, todo o amor que eu tanto procurei, eu encontrei. E eu não entendia o porquê. Eu já tinha procurado em tantos lugares, eu não entendia, nunca achei. E ele me deu força para poder vencer tudo. Todos os meus complexos, todos os meus traumas. Ele me deu força para perdoar. E ele foi fazendo a obra completa na minha vida. E hoje, de fato, eu sou feliz. Hoje, de fato, eu não preciso de mais nada disso. Eu não preciso de bebida, eu não preciso de festa, eu não preciso de nada. Eu só preciso do Espírito Santo. Como é que é o seu nome? Maria. Maria, qual era a sua situação quando chegou na igreja? Quando eu cheguei na igreja, minha vida era completamente transtornada, bispo. Eu fui diagnosticada com ansiedade, depressão profunda, síndrome do pânico e surto psicodissociativo. Então, igual eu tô aqui nesse momento falando com o senhor, eu entrava em surto e fazia as coisas sem nem me dar conta. Tem um vídeo da Maria de quando ela teve um ataque desses, uma crise dessas, dentro de casa. Coloca aí o vídeo, por favor. Foi eu. Sai daí, Dorinha. Eu bati ele. Eu bati ele. Eu bati ele. Eu bati. Foi eu. Me ajuda. Me ajuda, por favor. Me ajuda. Tira esse sangue da minha mão. Tira, por favor. Você estava debaixo da cama, né? Em pânico. Num outro momento, com a faca na mão, tinha um familiar seu tentando te conter. E na outra, você estava debaixo do chuveiro dizendo: tira o sangue da minha mão. Que sangue? Sim, porque o diabo fazia me ver coberta de sangue. Sangue do meu pai. Então, ali eu queria tirar esse sangue a todo custo. Do seu pai? Sim, Por quê? sim, porque tudo começou quando ele veio falecer. Porque eu tive que fazer o reconhecimento do corpo. E nisso foi quando a memória de quando ele tentou abusar de mim veio à tona. E nisso eu desmaiei, bati a cabeça e perdi completamente a memória. Não sabia quem eu era, não sabia que eu era casada, que eu tinha filhos, não sabia meu nome, não sabia exatamente nada. E você se culpava pela morte do seu pai? Sim, porque quando a minha memória voltou, começou a voltar, ela veio em flashes. E o diabo me fazia acreditar que a culpa da morte do meu pai era minha. Ou seja, mesmo o erro tendo sido dele, você se achava culpado. Sim, era isso que o diabo fazia eu pensar, que a culpa era minha. Como é que você se libertou para estar aqui tão bem como a gente vê agora? Como? Então, primeiramente, num período que eu estava fora de uma crise, eles queriam me levar, minha família queria me levar para o hospital, porque eles perceberam que eu já estava ali ficando muito inquieta, já para entrar num surto. E aí eu peguei e falei para eles: me leva para a igreja. A ajuda que eu preciso não é de hospital, é da igreja. E aí, quando eu terminei de falar, eu já manifestei, em casa mesmo.
E aí, a primeira ajuda que eu recebi foi através de uma ligação de um pastor. Uma oração pelo telefone. Sim, uma Mas aí oração pelo você veio para a telefone. igreja. Sim, aí o pastor orou por mim, né, pelo telefone. Em seguida, eu fiquei bem, saí do surto, né, e fui levada para a igreja. E no que eu cheguei na porta da igreja, nem entrei. Ali eu já manifestei novamente. Ou seja, provando que aquela situação que a gente viu ali, na verdade, era um problema espiritual. Sim, Quanto tempo você está, Maria, na igreja? já tô firme mesmo, vai fazer 3 anos. O que que mudou na sua vida? Tudo, tudo, porque durante esse período das crises, tudo, me foi tirado o direito de exercer o meu papel de esposa, de mãe, que assim, em vez de eu cuidar dos meus filhos, eles tinham que cuidar de mim. Hoje eu exerço o meu papel de esposa, de mãe. Hoje eu estou completamente liberta, não tenho mais depressão, síndrome do pânico, ansiedade, surto psicodissociativo. Hoje sou eu que cuido do meu esposo, dos meus filhos. Hoje também eu faço parte do grupo de evangelização Anjos da Madrugada, ajudando outras pessoas. E tudo isso foi graças ao momento que eu decidi realmente entregar tudo no altar, entregar minhas dores, meus traumas, tudo, entregar minha vida. Vida nova. Sim, graças a Deus. Obrigado pelo depoimento. Deus te abençoe muito mais. Obrigado. Tem dor que o médico não encontra. Dor que não é física, mas dilacera. Por dentro você chora sozinho, sente um peso no peito, luta para sorrir, mas está quebrado por dentro. Sexta-feira, desmanche espiritual. Agora, em nome de Jesus! Vamos orar pela cura da tua alma e pelo fim desse sofrimento invisível. 51 St. Francis Street, Newark, New Jersey, às 8 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde e principalmente às 7:30 da noite. A cura que você procura está nesse endereço. Sexta-feira, entre com dor, saia restaurado. São resultados assim que provam e comprovam o poder da fé. Aquilo que não havia solução, que não havia saída, houve solução, houve saída. Você que está vivendo um drama, um trauma nesse momento, você não precisa continuar a sofrer com este problema, porque existe uma saída, existe uma solução. Agora, para você encontrar esta saída, esta solução na sua vida, você agora precisa dar um passo em direção a Deus, um passo em direção a essa mudança. Quanta coisa a ansiedade já não levou levou a sua saúde, levou a sua beleza, levou a sua qualidade de vida. Você hoje se vê uma pessoa além da ansiedade, doente, cheio de transtornos, de bipolaridade, de problemas que você não tinha. Você tinha uma vida comum, mas foi essa ansiedade aparecer e os problemas foram embora. Você quer colocar essa ansiedade para desaparecer, sumir da sua vida? Então presta atenção, nessa sexta-feira agora nós estaremos realizando este movimento de fé. Libertação, esta é a palavra, transformação, mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de identidade. Você que diz assim, olha, eu não aguento mais, eu já fui em tudo que é lugar. Talvez aqui você resiste para vir, mas você já foi no médico, psiquiatra, psicólogo, tanta gente que lhe ofereceu ajuda. Mas aqui você nunca veio. Eu pergunto a você, o que você precisa fazer, o que você mais precisa sofrer para entender que só você pode mudar a sua vida. Então você que diz assim, ô pastor, eu não aguento mais, eu não suporto, se você suporta, fique, não venha não. Eu me achego a esta câmera como se pudesse me achegar até você. E olho como se olhasse nos seus olhos. Se você quer ser feliz, se você quer realmente uma mudança de história de vida, você vai estar conosco nessa sexta-feira recebendo esta bênção, este milagre. Não importa o tempo que você está sofrendo, não importa sua religião, não importa o tamanho do seu problema. O que importa é, se você vier,
o milagre vai acontecer. 51 St. Francis Street, aqui em Newark, New Jersey. Você é o nosso convidado especial a receber de Deus este poder, esta bênção que vai mudar a sua história, a sua vida. Nós temos mais uma pessoa que está através do SOS espiritual e nós vamos atender, também não quer se identificar. Um anônimo diz assim: peço oração pela minha gravidez. Estou de 19 semanas, mas é considerado de alto risco. Eu tenho vivido muita ansiedade e preocupação. Faz algumas semanas que não sinto meu bebê, mesmo tendo ido ao médico e ouvido que o coração está batendo. Tenho medo de que toda essa ansiedade acabe fazendo mal ao meu bebê. E é por isso, amiga, que você precisa buscar ajuda. Esta oração vai te ajudar. Vai ficar tudo bem. O seu bebê vai nascer e será uma criança saudável. Acredite nisso. Creia nisso. Não se entregue, não se limite, não se jogue, não se entregue a essa situação. Busque em Deus. Deus, com certeza, Ele vai te socorrer, Ele vai te ajudar. Acredite nisso. Agora é o momento da prece, é chegado o momento da oração, onde quer que você esteja, seja qual for a sua dor, no hospital, em casa. Nós vamos agora colocar toda essa ansiedade de Deus. Aliás, antes da oração tem até um versículo bíblico, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Olha que amiga que está com problema aí na sua gravidez, porque Ele tem cuidado de vós. Quem cuida melhor de nós do que o Pai? Então vamos orar? Vamos nos colocar diante dEle? É chegado o momento da prece, é momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Levante-se do seu lugar. Sim, você. Vá agora e pegue um copo com água. Em instantes, vamos orar. Vamos falar com Deus. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor que habita no alto e no santo lugar, o Senhor que está acima de tudo e de todos, ó Deus. Há pessoas que agora olham para si mesmas e não têm forças, nenhuma força. A morte tem sido a opção. A morte tem sido a saída para muitas pessoas, ou a tentativa de buscar uma saída. Tem pessoas, meu Senhor, que não dormem já há dias. É uma ansiedade tão grande que toma de conta delas, que elas não têm forças para lutar sozinhas. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que a tua mão seja estendida a essas pessoas e elas sejam aliviadas e salvas das suas dores, dos seus traumas, dos seus problemas, das suas aflições, e que a partir de hoje, de agora, meu Pai, ela venha se levantar e uma vez de pé, esta pessoa possa se erguer e lutar contra essas lutas, essas dificuldades que ela está vivendo e não sabe mais o que fazer. Nós daqui determinamos a luz e o poder de Deus sobre todos aqueles que precisam de um milagre. Sejam livres, livres, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Essa água está consagrada. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo, minha amiga, beba desta água, beba da vida, beba do poder do Pai, beba do poder de Deus. Seja livre onde quer que você esteja. E agora tome a sua decisão. A sua vida está difícil, nós entendemos, mas antes você não sabia o que fazer. Agora, bem, agora você sabe o que fazer. Agora é uma atitude que vai pôr um fim a toda essa dor que você está a passar, que você está vivendo. Ficamos por aqui. Deus te abençoe. Até a próxima. A Universal está em mais de 170 países. São milhares de templos espalhados pelo mundo. Estas portas se abrem diariamente para levar a palavra de Deus e tem sido, ao longo dos anos, um verdadeiro pronto-socorro espiritual para os aflitos, desacreditados, doentes, endividados e para pessoas com tantos outros tipos de problemas. Em cada localidade, em cada porta aberta,
vidas têm sido transformadas através da fé. Você também pode ter uma experiência com Deus e transformar totalmente a sua vida. Localize um templo da Universal mais próximo de você através do site. Ou baixe o aplicativo da Universal e clique no botão Endereços. Você terá acesso aos endereços das sedes nacionais e estaduais ou de qualquer templo próximo a você. Universal, onde uma nova vida espera por você.